O caminho involutivo da humanidade. Bom, irmãos, todos reunidos, vamos agora começar nossa palestra desta noite. Indubitavelmente, a humanidade, em vez de marchar, como se crê, por um caminho evolutivo, muito ao contrário, tem vindo evoluindo. As pessoas da primeira raça foram realmente sublimes. É bom saber que a primeira raça existiu no continente polar do norte, que é o primeiro a aparecer durante a ronda atual e o último a desaparecer. Estava sempre iluminado, tal continente, pela estrela polar e tem posto nele mesmo seu olhar. Essas pessoas da primeira raça foram andrógenos, criaturas protoplasmáticas, corpos gelatinosos, não possuíam uma estatura fixa, como a que temos atualmente. Podiam assumir aspectos gigantescos, como também podiam diminuir sua figura até reduzi-la ao ponto matemático. Assim, pois, as pessoas da primeira raça possuíam, como já disse, um corpo protoplasmático, gelatinoso. Eram corpos semimateriais, semifísicos. O protoplasma de Haeckel, essa pitada de sal haeckeliana, da qual viessem, pois, a desenvolver-se todas as raças existentes no mundo, indubitavelmente, é transcendido pela raça protoplasmática. Haeckel intuiu, assim como Darwin, de que as raças humanas vinham do protoplasma, mas, e aí está precisamente o interessante, não chegaram ao cerne da questão. A humanidade, certamente, vem do protoplasma, mas não na forma haeckeliana ou darwinista. Pensemos em uma raça protoplasmática e então chegamos à raiz da questão. Poderia inclusive objetar-se me dizendo, e de onde surgiu essa famosa raça? A resposta seria, das dimensões superiores da natureza e do cosmos. Isto é, que antes de que aparecesse a raça protoplasmática sobre a face da Terra, passou por incessantes evoluções e transformações nas diversas dimensões da natureza. Recordemos que o mundo normalmente tem 3 dimensões. Existe também uma quarta e uma quinta, e uma sexta e uma sétima, mais além há dimensões elevadas como a oitava e a nona. Assim, pois, antes de que aparecesse a raça protoplasmática, como tal, sobre a face da Terra, passou incessantes transformações e evoluções dentro das dimensões superiores da natureza. Ao fim, assumiu forma e apareceu, pois, como agrupamento humano, no continente polar. Não está demais dizer que, por aquela época, o continente polar não estava situado onde agora está situado. Estava certamente localizado na região equatorial, e é que a Terra, além do movimento de rotação, de translação, balanço, palpação, tem outro, que é o de desviação dos polos ou retrogradação. Os polos vão se desviando pouco a pouco para a linha equatorial e o Equador se desvia por sua vez para os polos. De maneira, pois, que, naquela idade, o continente polar estava localizado na região equatorial. Inquestionavelmente, a raça humana, antes de passar por todas as transformações e evoluções que vieram a terminar com uma forma concreta no citado continente, surgiu, pois, no germe original primitivo, elemental. Tal germe jazia entre o caos, dormitava profundamente no caos. Mas conforme passaram os séculos, idades, eternidades, dito germe ingressando em processos de manifestação cósmica, evoluiu, transformou-se, etc., até vir a tomar a forma, pois, de raça vivente na calota polar do norte. Marcha paralela a essa evolução humana com a evolução planetária. Sabemos muito bem que nosso mundo Terra surgiu de entre o caos e é óbvio que, neste mundo Terra, o germe também iniciou seus processos evolutivos, refiro-me ao germe humano. A raça esta, protoplasmática, era uma raça semi-etérica, semifísica, não necessitava de caminhar forçosamente, podia flutuar livremente na atmosfera circundante. Embora pareça incrível, foi essa raça de cor negro. Se dizemos que a primeira raça que houve no mundo foi negra, estou seguro que muitos se assombrarão, sobretudo aqueles que tenham preconceitos raciais, mas assim foi. O processo de reprodução realizava-se então mediante o ato sexual fisíparo. Era um processo semelhante ao da divisão das células. Já sabemos que em determinado momento, o núcleo de qualquer célula se divide em 2 e cada parte especializa para si mesmo a quantidade de citoplasma necessário, a fim de organizar-se em forma de novas células. É mediante esse processo de divisão celular, como se vai gestando a criatura dentro do ventre materno. Assim, em determinado momento, o organismo pai-mãe, diríamos,
O organismo andrógeno dividia-se como as células, em dois, esse era o sistema de reprodução. Com base no que se desprendia, seguia alimentando-se do pai e mãe, na forma de qualquer mamífero. No entanto, aqueles seres humanos, inquestionavelmente, haviam transcendido o estado animal. Eram homens no mais elevado sentido da palavra. Bodhisattvas dos Lipikas, ou seja, dos antigos pitris, ou criaturas divinas, bodhisattvas dos deuses santos, bodhisattvas de seres que haviam vivido no passado Mahamanvantara. Inquestionavelmente eram criaturas autorrealizadas, perfeitas. Quando se produzia em qualquer lugar do planeta o nascimento de uma criatura, que como já lhes disse, era mediante o ato fissíparo, semelhante ao da divisão celular, quem assistia reverente prosternava-se em terra, adorando a Mãe Divina e o Pai que está em segredo. Era, pois, todo nascimento, celebrado religiosamente. O que passou do ato sexual fissíparo, que hoje já não se usa? É verdade, mas continua existindo na célula viva, e se não fosse por esse ato sexual fissíparo, a gestação das criaturas hoje em dia seria impossível. Afortunadamente, as células dividem-se em dois e mediante o processo de multiplicação celular, crescem os organismos. Assim, pois, isso tem ficado no sangue. Interessante resulta a civilização da primeira raça, tinham cidades enormes, não de matéria puramente físico-química, no sentido que nós o entendemos, mas bem edificavam com matéria semifísica, semi-etérica, templos majestosos, extraordinários. Por aquela época, podemos dizer que se conheceu a autêntica maçonaria oculta, muito semelhante àquela que fundara o Conde Cagliostro em Paris e em Londres. Em vez de um VM, haviam dois VM, barão um, baronesa ou outro. Poderia dizer-se que, como eram andrógenos, simplesmente, aqueles sabiam pôr à flor da pele a parte masculina ou feminina segundo a circunstância. O VM masculino punha à flor da pele sua parte masculina com todo o material, diríamos, psíquico, biológico, etc. E o outro polo, sua antítese, o negativo ou feminino, punha à flor da pele sua parte feminina, submergindo a masculina no fundo de sua constituição. Podiam fazer-se tais mudanças psíquico-biológicas, devido ao tipo de matéria existente. Não era uma matéria inerte como a que temos agora ou dura, mas elástica, plástica, psíquica, espiritual. Era outro tipo de matéria. Toda a Terra era, diríamos, protoplasmática, de um belíssimo cor azul intenso, as montanhas faziam-se transparentes como cristal, eram preciosíssimas. Aquela humanidade divina vivia em estado paradisíaco, mais além do bem e do mal. Nos templos daquela maçonaria primitiva, trabalhava-se para fazer fecunda a matéria caótica, a fim de que a divindade se manifestasse de forma intensiva. Na planta baixa do templo, ao redor do altar, os andrógenos divinos assistiam à liturgia. O guardião, como sempre, estava à porta, com sua espada de luz, flamígera. Trabalhavam, pois, três tipos de forças, representadas pelos polos masculino, feminino e pelo coro de andrógenos da planta baixa, neutra, e manipulava essas forças extraordinárias do universo, para bem da vida universal. Em determinados momentos da liturgia haviam mudanças dos oficiais. O vigilante 1, por exemplo, em determinado instante convertia-se em vigilante 2, etc., etc. Os mesmos irmãos, em determinados momentos intercalavam seus lugares, mudavam de lugar, era extraordinário, pois, aquele movimento rítmico ao compasso dos ritos. Inquestionavelmente, usava-se muitíssimo a Runagal para a mudança de colunas, etc. Trabalhava-se, realmente, cooperando com a vida universal. Em um de nossos rituais dizemos, recordai que nos antigos tempos, os rituais eram negros. Há que saber entender o que isso significa. A vida então vinha em processo de descenso, desde o espiritual para o material. Por tal motivo, a simbologia estava de acordo com esse processo da vida. Usava-se, por exemplo, o cálice invertido, a pentalfa ao contrário, com a cabeça para baixo e as duas pontas para cima. Todo o cetro, toda a vara se invertia. Dirceia, magia negra. Hoje em dia sim, seria magia negra. Mas naquela época, com isso queria-se simbolizar o descenso do espírito para a matéria.
Vínhamos em descida e havia que simbolizar tal movimento de alguma forma. O que tem feito meramente simbólico de nossa maçonaria atual, eram por aquela época gigantescas. Faziam-se suas viagens ao redor de todo o planeta Terra, com grande aparato e enorme solenidade. Tudo era felicidade, não existia dor, estávamos mais além do bem e do mal. Nas épocas de lua cheia, celebravam-se especialmente os grandes ritos cósmicos. Passavam os séculos, as idades, em um estado de felicidade inconcebível. Foi necessário, depois, uma grande mudança. Sucedeu que os processos de descenso se precipitaram. Aqueles corpos meramente gelatinosos tornarão-se mais bem gasosos. Aparece então a gente hiperbórea, a segunda raça. Esses hiperbóreos estavam situados ao redor da calota polar do norte. A terra dos hiperbóreos formava uma verdadeira ferradura ao redor do continente polar. Incluía todo esse norte da Europa, da Inglaterra, Escócia, todas essas terras nórdicas da Bretanha, enfim, que hoje em dia ainda existem, embora não em sua totalidade. Nessa terra dos hiperbóreos, viveu uma humanidade com corpos já mais bem gasosos, não meramente protoplasmáticos, um pouquinho mais densos que o protoplasma. Ainda flutuavam na atmosfera. Era uma raça que podemos dizer que se reproduzia mediante o sistema de brotação. Examinemos como brotam, como se reproduzem os corais, vejamos como se reproduzem algumas plantas, por meio de brotos. Um broto pode servir de base para uma nova planta. Assim, daqueles organismos, existia uma espécie de exsudação ou corte, que em determinado instante desprendia-se do pai e mãe. Era mais bem oviforme, e ao abrir-se, saía dali uma nova criatura. O sistema de reprodução por brotação desapareceu, como desapareceu o sistema fissíparo, mas, e é o interessante, há ainda sempre remanescente disso no organismo humano, há distintos processos de brotação que os vemos em nosso corpo. Podem brotar, por exemplo, durante o crescimento as unhas, brota o cabelo, tudo isso são brotações. Indubitavelmente, a raça hiperbórea também teve sua civilização, sua cultura. No entanto, não tudo foi perfeição entre os hiperbóreos, houve fracassos, sobretudo ao final daquela raça. Houve homens aquáticos terríveis e perversos, como diz a mestra Blavatsky. Apareceram criaturas, diríamos com aparências monstruosas, produto de involuções. Criaturas houve, por exemplo, embora pareça incrível, que viviam entre as águas, que tinham um par de asas para voar, pernas, como diz a mestra Blavatsky, semelhantes às das patas do bode, etc. Ou criaturas com duas cabeças. Viram-se também animais estranhos, aves, por exemplo, aquáticas ou anfíbias, que com duas cabeças, e muitas monstruosidades de diferente tipo, mas isso foi, especialmente, ao final do período hiperbóreo. Durante a civilização hiperbórea houve culturas extraordinárias, bosques profundos. A humanidade naquela época, pois, tinha os poderes da clarividência completamente desenvolvidos, e da clareaudiência, podia perceber em todas as dimensões da natureza e do cosmos. Quando alguém se internava, por exemplo, em um bosque, não viam meramente árvores, como hoje em dia, mas gigantes que levantavam seus braços, que gritavam, que clamavam, etc., etc. E é que as pessoas percebiam aos elementais vegetais. Mas bem, a árvore meramente física, as coisas puramente químico-físicas, não eram percebidas. Se alguém, repito, atravessava por entre uma selva espessa, via a vida elemental. Se passava perto de grandes rochas, podia ver os elementais da rocha, aos elementais minerais, aos gnomos ou pigmeus tão citados pelos velhos alquimistas medievais. A humanidade foi já, propriamente, de carne e osso. Não dizer-lhes a vocês que os hiperbóreos não houvessem sido de carne e osso, em certo sentido, mas ainda eram demasiado sutis, embora entre eles não se vissem tão sutis como os poderíamos ver hoje em dia nós. Inquestionavelmente, está uma diferença substancial entre hiperbóreos e lêmures. Os hiperbóreos inclusive chegaram a ter até castas guerreiras. Ainda se recordam nos anais dos arquivos acásticos da natureza, a essas castas de gigantes, altos, delgados, e armados até os dentes, pelejando contra todo o mundo. Processos involutivos do continente hiperbóreo. No entanto, não tinham,
apesar de tudo, que puderam ter os lêmures. As pessoas do continente Mu foram hermafroditas, no sentido mais completo da palavra, pois tinham desenvolvido os órgãos masculino e feminino ao mesmo tempo. Eram de estaturas de 4, 5 ou 6 metros, ou seja, gigantes, corpulentos, fortes. Os lêmures reproduziam-se por gemação, na mesma forma em que se reproduzem as aves, mas com uma diferença: as aves têm que realizar a cópula, nelas existe a cooperação para criar, em troca, os lêmures hermafroditas não necessitavam da cópula sexual. Se observamos cuidadosamente o ovário na mulher, vemos que cada 28 dias desprende-se um óvulo do ovário, do folículo de Graaff. É claro que ao desprender-se fica uma pequena feridinha, situada, precisamente, naquele lugar de onde se desprendeu, então, dali mana certa quantidade de sangue, digamos, o menstruo. Resulta interessante saber que aquele óvulo que se desprendia do ovário dos hermafroditas lêmures, surgia para o exterior já plenamente fecundado, porque eles, em si mesmos, tinham os dois polos. Masculino, feminino. Então, aquele ovo, permanecia por um tempo como o ovo de qualquer ave, entre seu ninho, e logo, abria-se para sair dali uma nova criatura, que alimentava-se do pai e mãe. Era a época da reprodução por gemação. Observem vocês bem, que há uma diferença entre os 3 processos reprodutivos, o fissíparo, o de brotação, e o de gemação. O fissíparo que é o da gente da raça protoplasmática, o de brotação, que é o da raça hiperbórea, e o de gemação, que é o dos lêmures. Aqueles hermafroditas lêmures tinham plenamente desenvolvida a glândula pineal e percebiam, clarividentemente, a terça parte, diríamos, de todas as tonalidades da cor que existe no cosmos infinito. Então, a gente, usavam em seu linguagem 300 consoantes e 51 vogais, ou seja, possuíam um linguajar riquíssimo. A laringe não se havia degenerado, o poder falativo não se havia deteriorado. Não somente podiam escrever essas 300 consoantes e 51 vogais, mas além disso, tinham a capacidade para articulá-las. Era outra gente, não é verdade? Estavam providos de uma força terrível. Recordemos o que nos conta Homero em sua Odisseia, sobre o famoso ciclope aquele, que levantava enormes rochas com suas mãos, como se fossem pequenas pedrinhas. Esse olho dos lacertídeos, esse olho ciclópico não é outro senão a faculdade da glândula clarividente, a pineal. Falavam no idioma universal, o idioma cósmico, divinal. Ainda não tinham aparecido todos estes idiomas da Terra. Falava-se uma linguagem única. E então, as criaturas do fogo, do ar, das águas, da terra, entendiam-se com a humanidade, eram outras pessoas. Os templos da Lemúria foram portentosos. Ali cultivaram-se os grandes mistérios. Os lêmures tiveram naves que lhes permitiram viajar a outros mundos do espaço infinito. Sabiam extrair a energia atômica não somente do urânio, mas de muitos outros metais e pedras preciosas, e até dos grãos que germinam na Terra. Assim produziram naves impulsionadas por energia nuclear, aviões extraordinários e até, já disse, chegaram a viajar a outros mundos do espaço estrelado. A civilização Lemur foi portentosa, preciosa. Estava em comunicação com outras humanidades planetárias. Os olhos não se haviam atrofiado. Quando alguém olhava ao espaço estrelado, via não somente as moles planetárias, mas as humanidades irmãs que as povoam. Podia perceber-se aos gênios que conduzem as esferas celestes. Os hierofantes dos templos percebiam no espaço, não somente os mundos existentes atualmente, mas os que existiram em passados dias cósmicos, e aqueles que devem existir ou que deverão existir no futuro. Infelizmente, tudo passa. Pouco a pouco, as forças solares e lunares, atuando diríamos, sobre as biológicas, sobre as psiques humanas, foram produzindo, lentamente, o processo de separação em sexos opostos. Algumas criaturas começaram a nascer com um sexo mais desenvolvido que o outro, através das idades e dos séculos. E chegou o dia em que já foram surgindo por aqui, por ali, e acolá, criaturas unissexuais, já homens, já mulheres. Assim se dividiu a humanidade em sexos opostos. Mas isso foi um processo muito longo, um processo que não se realizou em 2 nem 3 dias, realizou-se em milhares de anos,
e até milhões. A humanidade, já dividida em sexos opostos, foi diferente. A parte feminina seguiu, como sempre, eliminando um óvulo de seu ovário, mas esse óvulo que surgia, já não foi, pois, fecundado interiormente. Então necessitou-se da cooperação sexual para criar e voltar novamente a criar. Por aqueles dias, os Kumara trabalharam intensivamente pela humanidade, os guias da humanidade conduziam, pois, a gente, anualmente, em determinadas épocas do ano, através de imensos territórios. Até os templos onde deveria verificar-se a reprodução da espécie, eram viagens longuíssimas. Ainda, diríamos, como lenda, ou como remanescente de tudo isso, ficou a viagem de lua de mel dos enamorados. Era no templo onde se verificava a reprodução. O ato da reprodução considerava-se como um sacramento, ninguém se atrevia, certamente, a profanar esse sacramento. A reprodução realizava-se por Kriya Shakti, o poder da vontade do yoga, então ninguém cometia o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto. Em qualquer momento, durante a conexão do Lingam Yoni, qualquer zoosperma escapava para fazer fecunda uma matriz, e assim é como vinham ao mundo criaturas perfeitas. Não existia dor no parto, havia felicidade por todas as partes. Mas chegou o dia em que tudo mudou, sucedeu que a Terra estava instável, ou seja, as camadas geológicas de nosso mundo não possuíam uma estabilidade permanente. Então, certo indivíduo sagrado, que viesse de outros mundos encabeçando a uma altíssima comissão, depois de considerar o problema, considerou necessário que a humanidade recebesse o abominável órgão kundartiguador. Inquestionavelmente, o corpo humano é uma máquina, transforma determinados tipos de energia e depois os retransmite às camadas anteriores da Terra. E se faz qualquer modificação a essa máquina, os tipos de energias também passam por ditas modificações. Ao dar-lhe o abominável órgão kundartiguador à humanidade, o tipo de energias transformado fez-se demasiado lunar e pôde, é óbvio, estabilizar a crosta geológica de nosso mundo. Não foi que o órgão kundartiguador se desse à humanidade assim, porque sim, de qualquer maneira, não. Aqueles seres inefáveis, é óbvio que devem ter se entendido muito bem, com a monada de cada sujeito e com as monadas em coletividade, a fim de que as mesmas permitissem uma maior liberdade ao duplo de cada um, ao Prometeu ou Lúcifer, a reflexão lógica dentro de nós. Uma vez que o Lúcifer pôde atuar com mais liberdade dentro de cada um de nós, estimulou, é claro, a atividade sexual. Infelizmente, no ambiente flutuavam muitos tenebrosos, esses que fizeram que a humanidade se precipitasse, definitivamente, pelo caminho da fornicação. Assim deixaram as pessoas de comparecer aos templos para a reprodução, tomaram o sexo por sua conta e até abusaram dele. Mas como estavam acostumados a combinar rito e sexo, de todas as maneiras seguiram fazendo tal combinação. Porém, das combinações equivocadas de rito com tantra negro, ou seja, de ejaculação seminal com rito, o resultado foi, pois, que surgiu em cada sujeito o abominável órgão kundartiguador, o fogo sagrado, em vez de subir, desceu, precipitou-se diríamos, desde o cóccix, para os infernos atômicos do homem e apareceu assim, em cada um, a famosa cauda pteterca com que se representa ao Satã bíblico. Estabilizou-se a crosta geológica do mundo, é claro. Infelizmente, os resultados foram nefastos. Quando se eliminou do organismo humano o abominável órgão kundartiguador, ficaram as consequências nos 5 cilindros da máquina humana, e isso foi gravíssimo. Esses péssimos resultados consequentes são os distintos defeitos psicológicos que carregamos dentro. Assim foi como veio a ficar em nossa natureza, uma segunda natureza de tipo submerso, animal, e a consciência, é óbvio, ficou enfrascada nessa segunda natureza. Obviamente a humanidade caiu no erro, na equivocação, no fracasso, e assim está até nossos dias. Pelos últimos tempos da Lemúria, houve muita magia negra, muitas escolas dedicarão-se ao magismo da mão esquerda. Abusou-se da natural, e pouco a pouco, através de 10.000 anos de terremotos, a Lemúria foi-se afundando entre o fundo do Pacífico. Surgiu, depois, a Atlântida. À medida que a Lemúria se ia submergindo, a Atlântida ia surgindo. Certo grupo seletivo, pois, logrou sobreviver, para viver na Atlântida.
Os Atlantes foram de corpo ainda mais pequeno que o dos Lêmures, mas mais altos que nós, com relação a nós eram gigantes. Possuíram também uma prodigiosa civilização, construíram enormes cidades, como Samios, por exemplo, Poseidon, as cidades das 7 portas de ouro maciço. A civilização Atlante foi gigantesca, construíram máquinas extraordinárias, as naves cósmicas desciam constantemente em Samios, tinham ali aeroportos especiais. A humanidade Atlante esteve em comunicação com os deuses. Usou-se também a energia atômica já para mover seus carros, ou para impulsionar suas naves aéreas ou marítimas, o iluminado era atômico. Chegou-se a um grau de cultura, ao qual, nem remotamente, chegamos nós ainda. Em matéria de mecânica nem sequer chegamos aos pés aos Atlantes. Tiveram aparatos prodigiosos, em alguns lugares do mundo ainda se conservam em segredo, certas máquinas Atlantes, não se entregam à humanidade, porque esta abusaria das mesmas, há que mantê-las em sítios reservados, somente as conhecem os adeptos. Desgraçadamente, os Atlantes precipitarão-se pelo caminho da magia negra nos últimos tempos, tornarão-se feiticeiros, não é verdade? E foi necessário, pois, que esse continente fosse tragado pelas águas. Depois da submersão do continente Atlante, acabarão-se de degenerar as faculdades humanas, a visão, já não alcança a perceber, nem remotamente, a quantidade de cores que os antigos percebiam, a linguagem tornou-se pobre. Hoje em dia nem remotamente podemos pronunciar sequer 100 consoantes, e os antigos pronunciavam perfeitamente 300 consoantes e 51 vogais. Nosso linguajar tornou-se pobre. Depois da submersão da Atlântida, a raça humana empequeneceu-se ainda mais. Hoje, já ninguém é capaz de perceber as causas dos fenômenos naturais que se sucedem ao nosso redor, o corpo humano degenerou-se, os sentidos, como lhes digo, acabaram de atrofiar-se. Não tem havido, pois, tal evolução na raça humana, o que sim tem havido são gigantescos processos involutivos. Essa é a crua realidade dos fatos. Estamos atualmente na 5ª raça raiz, que é a que povoa a face da Terra. Marchamos para outro cataclismo inevitavelmente, porque assim como os Atlantes foram tragados pelas águas, assim, esta gente de agora, esta terra da raça ária, será destruída pelo fogo, o fogo fará a obra. Até Pedro, o apóstolo, disse, a terra antiga foi destruída pela água, mas esta terra será destruída pelo fogo, e a terra e as obras que nela disse serão queimadas e os elementos ardendo serão desfeitos. Vamos, pois, para uma catástrofe inevitável, pelo fogo. Já os astecas disseram, os filhos do 5º sol, perecerão pelo fogo e os terremotos. Os filhos do 1º sol, foram a gente da raça polar, a gente protoplasmática, os filhos do 2º sol, pereceram arrasados por fortes furacões, foram os hiperbóreos, os filhos do 3º sol, pereceram por sol de chuva de fogo, e grandes terremotos, foram os lêmures, os filhos do 4º sol. Foram tragados pelas águas, converterão-se em peixes, os Atlantes. Nós somos os filhos do 5º sol e escrito está, que pereceremos pelo fogo e os terremotos. Assim, pois, marchamos para outra catástrofe inevitável. Depois do grande cataclismo que se avizinha, a Terra passará por uma grande transformação e haverá uma 6ª raça, que será diferente. Digo diferente, porque será mais espiritual. Atualmente já está se criando a 6ª raça, embora pareça incrível. Certos sujeitos, certos grupos de gente, desaparecem sem saber como nem porquê, e é que são levados a outros mundos. Deste planeta estão levando os extraterrestres, o melhor da semente humana, e a levam para cruzá-la com gente de outros planetas. De maneira que, fora da Terra, está se fazendo, atualmente, a criação de uma nova raça. Depois do grande cataclismo que se avizinha, os resultados de tal cruz serão postos sobre a face de nosso mundo e surgirá então a 6ª raça raiz. Será uma raça diferente, os filhos do 6º sol serão distintos. Assim como os filhos do 5º sol marcam a morte dos deuses, os filhos do 6º sol significam a ressurreição dos deuses. Voltará a se prestar culto aos deuses, abrir-se-ão outra vez as escolas de mistérios, publicamente, surgirão de novo as grandes civilizações esotéricas, ressuscitarão a luz do sol, tudo será distinto. Essa será a Nova Jerusalém.
E por último, haverá uma sétima grande raça, que será a última. Assim, pois, para todo o planeta que há no espaço, existe um plano. Segunda parte. Salvadorenho. Novamente me dirijo a vocês, com o ânimo de falar-lhes sobre as diversas raças que têm existido no mundo, e também sobre as futuras sexta e sétima, que virão à existência mais tarde. Antes de tudo, quero que coloquem o máximo de atenção. A primeira raça que existiu no mundo foi a raça protoplasmática. É óbvio que naquela época, a Terra, toda, era protoplasmática, semi-etérica, semifísica. Esta raça veio, naturalmente, de pretéritas evoluções e involuções, que se processaram nas distintas dimensões superiores da natureza e do cosmos. A primeira raça que existiu no mundo foi de uma bela cor negra. E isso parecerá estranho a todos os que nos escutam, no entanto, embora pareça incrível, a cor do fogo parecia resplandecer nas maçãs do rosto belíssimas daquela raça primigênia, andrógina, divinal, requintadamente divina. Blavatsky diz que a raça andrógena primigênia reproduzia-se de forma completamente diferente à nossa, então, existiu o ato sexual fissíparo. Este sistema de reprodução é similar ao da divisão das células no organismo humano. Em determinado instante, em vocês, o sabem muito bem, qualquer célula divide-se em 2, e essas 2 em 4, e as 4 em 8, e assim sucessivamente. Tudo que tem existido em pretéritas gerações, conservar-se ainda vivo no interior de nosso organismo, o ato sexual fissíparo ficou representado na divisão celular. Nos antigos mistérios, Nosce-te ipsum homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e aos deuses. Era extraordinário o instante em que o organismo andrógeno dividia-se em 2, então, o rebento produzido, alimentava-se dos seios do pai e mãe. E nesses instantes, aquela criatura que se acabava de dividir em 2, orava profundamente, reconhecendo as maravilhas do divino. Esses eram outros tempos, meus caros irmãos. Na primeira idade não existia dor, a felicidade reinava sobre a face da terra. As montanhas, os vales, os oceanos, tudo tinha uma cor azul profundo. Certamente, os cerros pareciam transparentes. Existiram cidades, embora pareça incrível, mas cidades semi-etéricas, semifísicas. E esses templos de mistério onde celebravam-se os ritos dos cosmocratores. Então, os filhos da aurora do Mahamavantara, os filhos do amanhecer, celebravam os mais sublimes rituais. Em determinados momentos havia mudanças de oficiais durante a cerimônia, e aquelas mudanças verificavam-se com a runa Gal, flutuavam no espaço os oficiais, mudando de tronos, e seus movimentos dançantes, recordaríamos a citada runa. Nas cerimônias relacionadas com as provas do fogo, e dos ares, e das águas, e da terra, eram preciosas. E aqueles famosos viagens esotéricas, verificavam-se ao redor de todo o planeta Terra. O continente primigênio abarcava uma imensa extensão, que ia de extremo a extremo da Terra. Os não tinham a densidade atual, eram mais bem gelatinosos, protoplasmáticos. Em um momento, podiam alongar-se até fazer-se figuras gigantescas, ou reduzir-se ao tamanho dos liliputianos, e houve grandes cataclismos naturais.